Oi, eu sou o Dudu Cabral e esse é o meu irmão. Mais uma temporada de Game of Thrones acabando, vamos lá falar de The Dragon and the Wolf. Então, como eu falei, esse aqui é o meu irmão, Fernando. Oi, gente. Sempre assim que acaba o episódio, a gente fica conversando muito sobre as coisas que aconteceram. Então os meus vídeos sempre acabam sendo bastante baseados nas nossas conversas. Então agora eu vou passar a conversa aqui pra frente da câmera. Esse último episódio da temporada, ele foi muito bom e ele serviu pra corrigir algumas coisas que os últimos episódios estavam vacilando um pouquinho. Serviu pra compensar também um pouquinho. Vamos falar com mais detalhe agora, falando do episódio inteiro na ordem das cenas. A gente começou vendo o Verme Cinzento com o Exército dos Imaculados chegando em Porto Real. Então, e esse episódio, ele acabou servindo também pra muita gente voltar, né? Muitos personagens que não tinham aparecido ainda voltaram a aparecer, até porque era o episódio final. Se eu não me engano, só a Yara não apareceu nesse episódio, mas todo mundo voltou. O Verme Cinzento, o Euron, o Theon, todo mundo que não aparecia há um tempo já acabou aparecendo de novo. E no caso do Verme Cinzento, ele não aparecia desde o terceiro episódio, tinha muita gente se perguntando onde ele tava, o que ele tava fazendo. E ele mostrou que eles só estavam caminhando pra Porto Real, ou eu tava só esperando em algum lugar. A ordem. E aí a gente teve a reunião ali, que não sei se é a maior reunião de personagens principais da série. É uma das maiores, com certeza. Um pouco antes deles se encontrarem, mostrou o pessoal chegando. O Tyrion, o Jon, todo mundo chegando e a Brienne já tava lá. E nesse encontro, tiveram várias conversinhas ali, né, que foram importantes pra pontuar as relações entre os personagens. E era uma conversa até que era bem esperada. Foi quase, sei lá, um crossover dentro de Game of Thrones. Tinha muito personagem ali que já estiveram juntos e não se viam há muito tempo. Teve o Pod com o Tyrion, que foi uma conversa que não contribuiu muito pra trama, mas foi legal, porque eles dois eram muito unidos. Sim, contribui pro personagem. Teve a Brienne com o cão. Que foi bem legal essa conversa. Foi muito boa essa conversa, eu adorei. Ficou parecendo uma conversa de pai e mãe sobre a filha, né? Eles falando sobre a Arya. Isso. E foi bem legal que a Brienne estabeleceu bem ali que a Arya agora já se defende sozinha. E aí eles se juntam e ficam esperando lá a Cersei chega. Eu não consegui entender muito bem onde a Brienne ficou. Se ela ficou do lado da Cersei ou se ficou ali do lado da Daenerys. Nem pros próprios personagens isso estava certo. A Brienne, ela ficou meio sem jeito ali, eu acho, né? Essa coisa de lado tava meio dúbia ali. A Sansa foi convocada pra Porto Real e a Brienne foi no lugar dela. Então não quer dizer que ela estivesse do lado da Cersei, mas ela chegou ali primeiro, então ela acabou chegando com o exército, com a partezinha lá do exército Lannister. Mas eu acho que os outros personagens não ligaram pra isso, não acharam que ela tava... E eles começaram a reunião sem a Daenerys ali. A Cersei até ficou bem incomodada com isso. E eu acho que a Daenerys chegou atrasada de propósito. Ela queria chegar em grande estilo com os dragões, assim. Também é uma forma de mostrar poder, né? Todo mundo tá esperando ela. E talvez esperando o dragão também, né? A Cersei cagou pro dragão, mas eu acho que mesmo ela tava esperando. Ela nunca viu um dragão, então... E foi meio burrice da Dany ir com os 2 dragões pra lá, né? Acho que só também. O Drogon já tava o suficiente. Sim, até porque ela acabou demonstrando, a gente vê depois, dando abertura pra Cersei interpretar que alguma coisa tinha acontecido com outro dragão dela. Todo mundo sabe que o Drogon é uma figura imponente, então ela já ia demonstrar poder com o Drogon e ia fazer as outras pessoas não saberem como seria com os 3 dragões ali. Se o Drogon já seria imponente o suficiente, como seria com os outros 2 dragões? Mas aí ela já acabou quebrando isso. Ainda teve a cena do Euron, ele foi bastante inconveniente. A gente acaba descobrindo depois que foi uma coisa meio que proposital, né? Mas essa cena foi bem... Foi legal e não foi ao mesmo tempo, né? Porque o Euron não é um personagem que a gente gosta, mas a gente gosta de odiar ele. Então acabou encaixando bem ele zoando o Tyrion. Esse foi o papel do Euron ali na conversa, né? E pareceu meio gratuito, ficou meio solto ali no meio daquela conversa toda. Mas depois a gente acaba vendo que é de propósito. Ele forçou aquilo pra ele poder ir embora. E ficou solto e gratuito até pros próprios personagens, porque a gente vê, eles ficam se olhando, tipo assim... Isso era pra estar acontecendo numa reunião desse tipo, sabe? Mas aí chega lá o zumbizão, o morto-vivo, e o Euron aproveita pra ir embora ali. Usa como desculpa pra ele poder ir embora. E quando o zumbi aparece, é quando a Cersei pela primeira vez dá uma indicação ali que ela tá com medo. Assim, porque esse episódio ficou, acho que bem uma coisa da Cersei mãezona, assim. Eu não gosto muito dessa coisa, mas ela ficou bem materna nesse episódio. Muitas das decisões que ela tomou foram baseadas no filho que ela tava esperando, ou que ela diz
está esperando. E ela ter ficado com medo ali, ter mostrado que tá com medo, fez maior diferença, né? Pra mostrar a ameaça que é o zumbi até pra Cersei. Nenhum personagem demonstrou nenhuma reação em relação a isso, mas pra mim, nessa cena, ficou bem clara a intenção boa da Daenerys, porque na hora que o cão chuta a caixa e o zumbi sai, ele vai direto na Cersei, e ele segura o zumbi antes de atacar ela. Se a Daenerys tivesse ido com alguma intenção ruim, quisesse armar alguma armadilha, essa seria a oportunidade de deixar a Cersei morrer, porque o zumbi atacaria e ela morreria com certeza. Falando no cão, essa parte toda dele com o zumbi foi legal, foi bem construído ali. A tensão pra gente saber se o zumbi ia sair da caixa ou não, porque bem no início já mostrou ele no navio chutando a caixa pra ver se o bicho tava vivo mesmo ou não. E depois ele fala com os caras do exército dos Lannisters, pra não mexerem ali. Então a gente fica um pouco na tensão, tipo, será que os caras mexeram? No começo da série, na primeira temporada, já tinham levado uma mão de um zumbi para o rei ver, mas ela acabou apodrecendo antes, aí eles não conseguiram provar. Tinha esse medo também do público, do zumbi chegar lá já morto de fato. E nessa sequência também tem o reencontro dos irmãos, né, do cão com Montanha. Sim, e ficou um suspense, assim, acho que geral, porque todo mundo espera o Clegane Bowl, por causa do Super Bowl, que tem o nome, né, que é a luta entre os dois irmãos Clegane, todo mundo achando que ia acontecer ali, né, mas talvez isso já tenha sido uma pista de que vai ter na próxima temporada, ou foi só pro público ver que eles sabem disso. E também nessa parte do zumbi, eu achei muito legal o Qyburn ser o primeiro a levantar e pegar a mãozinha lá do zumbi, porque ele foi expulso da cidadela por mexer com mortos, né? Então é um assunto que interessa muito ele. A gente viu realmente que interessa muito. Ele dá um destaque bem grande pra isso, então tipo, ele deve fazer alguma coisa em relação a isso. Ele que trouxe o Montanha, né, de volta à ação. Provavelmente ele tem alguma coisa ainda nesse meio, assim, pra fazer. Depois de acontecer isso tudo, a Cersei bota como condição pra dar trégua que o Jon fique neutro, que ele não fique do lado nem da Daenerys nem dela. E é justamente por isso, porque a Cersei confia nele. E aí o Jon recusa, porque ele já tinha prometido ficar do lado da Daenerys, e a Cersei acaba não querendo a trégua nesse momento. Eu achei um motivo bobo, assim, um motivo pequeno, mas talvez ela estivesse buscando ali. Um motivo pra não querer, né, ajudar. O Jaime que parece não gostar muito disso. Ele fica com uma cara meio fechada, como se não estivesse aprovando mesmo as decisões da Cersei. Porque ele tinha acabado de ver o morto-vivo ali na frente dele, ele acabou ficando provavelmente muito preocupado de não participar disso, né, porque ficar sem fazer nada deve ser pior pra quem tá acostumado a batalhar como o Jaime. E essa decisão do Jon depois mostra que é uma coisa importante pra construção da relação dele com a Daenerys. Porque ele mostra ali uma confiança nela que ultrapassa esse limite dessa guerra grande dos mortos contra os vivos. E fica mais pessoal, né? Inclusive, se eles tivessem partido desse ponto pra ele ficar junto com a Daenerys, teria feito muito mais sentido. Porque essa foi a atitude que apelou mais pro lado pessoal da Daenerys, que o Jon teve até agora, depois que os dois se encontraram. O que aconteceu no episódio passado, né? E depois tem uma outra cena que também mostra bem uma construção da relação dos dois, que são eles dois no cantinho conversando, e aí fica tudo num ângulo, assim, que a gente é mais acostumado a ver em filmes de romance, sim, quando um casal tá começando a se conhecer e vai dar o primeiro beijo. Aquilo ali era a cena do beijo, né? Eu fiquei muito aflito, pensei, ai meu Deus, não beija agora, não tá na hora. Mas foi uma coisa importante pra mostrar bem o desenvolvimento da relação pessoal dos dois, não como só... os dois já estão próximos, né? E essa cena ficou legal também, porque pelas falas da Daenerys, a gente viu tudo que ela acha sobre a família dela e sobre os dragões. Ela falou muito sobre aquele lugar ali, o Fosso dos Dragões, que não apareceu muito na série. O público ficou conhecendo melhor o lugar, né? Que é onde eles prendiam os dragões, e talvez por prender os dragões, eles foram diminuindo até que o último dragão que nasceu era menor que um cachorro. Aí ela deixa bem claro ali que os Targaryen sem os dragões são só pessoas comuns. Mas o Jon fica falando pra ela o tempo inteiro que ela não é só os dragões, que os Targaryens não acabaram ainda. Sim, isso ficou muito legal pro público, porque fica uma ambiguidade boa no que ele fala. Ele não sabe que é um Targaryen, a gente sabe. Então tudo que ele fala serviria como se ele soubesse. E ele fala também sobre ela não poder ter filho, né? Que é uma coisa que ela gosta muito de falar, né? Ela gosta de bater nessa tecla pra reafirmar com os outros, pra eles não terem expectativas nela, essa coisa de eu não posso ter filho. Aí ela faz tipo, é mesmo, sabe? Tipo, a primeira vez ela percebeu que não era realmente uma pessoa confiável que deu essa informação pra ela. E aí já fica subentendido que é bem possível que o Jon e a Daenerys no futuro vão ter filhos. O final vai ser final de novela, vai ser casamento e gravidez. E aí, seguindo, o Tyrion tenta convencer a Cersei a aceitar
Ele vai lá conversar com ela e ali fica toda uma expectativa, porque parece que o Tyrion vai morrer. E aí mostra quanto a Cersei é perigosa, né? Porque o Tyrion fica com medo de morrer e tem até uma conversa dele com o Jaime se despedindo dele. Eles se dão tchau, porque eles sabem que a Cersei tá num ponto que ela pode matar você a qualquer momento. E aí toda a conversa deles ali é uma coisa que ficou muito legal pro roteiro do episódio. E pelos atores também, assim. Ficou uma coisa, acho que muito, muito legal de assistir. Ficou muito interessante porque eles dois, eu acho que tem uma química e uma dinâmica muito boa. E a conversa deles flui. E você fica parado querendo assistir eles dois discutindo, sabe? E aí começa com aquela tensão toda deles dois. E aí eles resgatam aquele histórico da Cersei culpar o Tyrion pela morte de todo mundo da família. E o Tyrion fala, se eu matei todo mundo, então me mata aqui agora, se você quer me matar. E aí a Cersei já recua, não mata, e o Tyrion se sente mais à vontade. A partir do momento que ele matou o pai e fugiu, a relação dos dois mudou, porque a relação já era ruim. Depois disso, parece que piorou. O Tyrion esperava que a próxima vez que a Cersei encontrasse com ele, ela ia matar ele, não ia querer nem papo. Então, a relação dos dois tinha evoluído pra pior. Mas aí quando ela prova que não evoluiu pra pior, que ela não vai matá-lo, ele já fica aliviado e volta a ter aquela relação com ela ruim, normal. Aí ela, de uma forma bem sutil ali, dá a entender que ela tá grávida, ela fica só esfregando a barriga e falando de família o tempo todo. E o Tyrion, de uma forma muito inteligente, deduz que ela tá grávida. E aí depois que ele pergunta se ela tá grávida, a gente para de ver a conversa deles dois e já corta direto pra ela aceitando os termos deles e disponibilizando o exército dela pra ajudar na batalha contra os mortos. Então ela oferece não só a trégua, mas também ajuda. Parece que foi satisfatório o que a gente viu da conversa deles, que deu pra entender que eles chegaram ali num momento de acordo pra poder negociar melhor, mas tem muita gente já dizendo que eles podem ter tramado alguma coisa ali Sim. por trás que a gente não viu ainda. Eu achei satisfatório mesmo, eu não precisaria ver o final dessa conversa pra achar que o Tyrion convenceu a Cersei, ou pelo menos achou que convenceu a Cersei. Mas já tem muita gente acreditando que o Tyrion pode ser uma das traições da Daenerys, mesmo a profecia das traições da Daenerys não estando na série. E até pela cena final do Tyrion também, que a gente vai falar daqui a pouco, tem certa coerência as pessoas terem entendido isso. Sim, porque pano pra isso elas têm, né? E a série provavelmente fez de propósito Sim. mesmo pra gente ficar se perguntando e ficar mais interessado na próxima temporada. Exato, é um episódio final, então ele tem que deixar brechas abertas, né? Tem que deixar ganchos pra que você fique interessado em saber o que vai acontecer na próxima temporada. Aí a gente vai pra Pedra do Dragão e tem a pior cena, eu acho, do episódio, que é a conversa do Theon com o Jon. Foi uma conversa meio só pra ter ali, ficou um pouco forçado, e foi mais pra mostrar coisas do Jon do que do Theon. Diferente da conversa do Tyrion com a Cersei, que foi uma coisa muito fluida e que a gente ficava sentado esperando por mais, querendo ver mais, essa eu queria que acabasse rápido, sabe? Era um assunto que eu não achava necessário ser tratado ali naquele momento. Tinha gente que queria realmente um acerto de contas entre o Theon e o Jon, mas eu acho que esse acerto já teria acontecido em Pedra do Dragão mesmo, quando o Theon reencontra o Jon chegando na praia e o Jon fala que queria matar ele e mataria ele se não fosse pelo que ele tinha feito pela Sansa. Então já teve um perdão ali já. Como a cena seguinte é do Theon também, eu acho que a redenção do Theon para o público também aconteceria nessa cena seguinte, que é uma cena ficou uma cena meio boba aquela briga, mas eu acho que serviu bem pra gente ver o caminho que o Theon tá seguindo pra deixar de ser o fedor, né? E a conversa deles é mais sobre o Jon, principalmente por causa do trecho lá que ele fala que não importa se o Theon é Greyjoy ou Stark, que ele é as duas coisas, na verdade. E a gente sabe que o Jon é Targaryen e Stark. Então, tipo, não importa o que ele é as duas coisas. Ficou bem claro ali que ele considera o Ned como pai, não importa se ele descobrir depois que o Ned não é pai. Ele falou para o Theon, mas na verdade isso se aplica mais a ele, né? Meio que não importa esse arco do Theon. As Ilhas de Ferro, elas são uma coisa muito isolada da série. É engraçado que tá mais distante do que essas pra gente que assiste. Então a gente acaba não se importando tanto. A gente tem duas guerras acontecendo ali, muito maiores do que alguma coisa na Ilha de Ferro. Um assunto de família ali dos Greyjoys. E aí a gente passa da família menos importante de volta pra família mais importante, que são os Starks. E finalmente é revelado que, na verdade, era tudo uma grande trama dos Starks contra o Mindinho. Eu gostei muito dessa cena, porque eu comecei a cena muito
nervoso, muito preocupado. Ficava tipo, caraca, cara, eu não acredito que a Sansa vai fazer isso. Eu não acredito que ela tá caindo no Mindinho. E aí a Arya mostrava, né, toda aquela calma dela, ela observando o ambiente em volta, vendo o cara fechando a porta. O Bran tava ali do lado, sabe? Então foi uma expectativa muito grande que se concentrou ali naquela cena. E com o Bran falando que ele não é um Stark, tinha um medo também dele não se envolver mais em nada. Sim, sim. E é muito legal que a gente vê o Mindinho fragilizado pela primeira vez. Ele vai ficando desesperado com o tempo, começa a negar. Ele implora, ele chega a implorar, ele fica de joelhos. A cena é como se fosse uma coreografia. E ele fica na posição certinha pra Arya chegar e passar. Eu não tinha pensado nisso, mas foi realmente muito conveniente, né? A Arya cortar, assim, o pescoço dele. E toda a construção desse arco foi muito boa. Porque a gente foi ficando irritado com o que tava acontecendo. E a gente viu que a série tava mostrando as coisas pra gente da mesma forma que o Mindinho tava vendo. E tinha muita gente estranhando porque o Mindinho sempre foi o maior manipulador de Westeros e agora ele tava se deixando ser manipulado. Mas essa construção mostrando pra gente, a gente é espectador, a gente sabe mais do que o Mindinho. Então se a gente não tava conseguindo entender as coisas, enxergar direito, ele tava conseguindo menos ainda. Essa pra mim foi a melhor sequência do episódio, assim, de longe, mesmo tendo muitas boas sequências. Depois a gente volta pra Porto Real, o Jaime tá lá planejando como o exército dele vai pro norte, e a Cersei chama ele e fala, o que tu tá fazendo aí? E ela mostra que é mais capaz de matar ele do que o Tyrion, que ela odeia, aparentemente. Ela chega mais longe com ele do que ela chegou com o Tyrion, sabe? Ele tem a mesma fala que o Tyrion teve, dê a ordem. Parece que ela dá, porque ela faz assim com a cabeça e o Montanha chega a puxar a espada. Aí só depois, quando ele fala, eu não acredito em você e sai, que aí você vê que a ordem talvez não tenha sido dada, ou então ela tem alguma conexão psíquica com Montanha ali, não sei. Mas aí ele vai embora, ele vai em direção ao norte, e é legal que o inverno finalmente chega em Porto Real. E ele chega justamente mostrando o Jaime. O primeiro floquinho de neve cai no Jaime, mostrando que ele tá indo pro norte, que ele tá se convertendo pro norte. E que talvez a saída dele de Porto Real represente que o inverno realmente chegou pro Porto Real. Porque aí depois que o Jaime saiu do lado da Cersei, né? E também, essa cena, ela tem uma sequência muito bonita, né? Que mostra várias partes da cidade com a neve caindo e ficando mais escura a cidade inteira. Porque o inverno de Westeros é isso, né? É a longa noite que eles chamam e fica tudo mais escuro mesmo. Então foi mostrando bem como a cidade estava se transformando. E mostra também que essa ameaça chegou lá, né? Porque agora eles têm consciência que tem essa ameaça dos mortos. Uhum. E quem tava indo pro norte e chegou agora foi o Sam. Que é o único personagem que não tem viagem rápida da série, né? E ele já vai direto encontrar com o Bran, que fala pra ele que tem alguma coisa pra revelar sobre o Jon. E aí cada um revela metade do mistério ali. O Bran conta pro Sam que o Jon, na verdade, é filho do Rhaegar com a Lyanna. E isso faz ele ser um Targaryen bastardo, nascido em Dorne, então ele seria um Sand, não um Snow. E aí o Sam fala pro Bran que, na verdade, eles chegaram a casar oficialmente, então o Jon não é bastardo, ele é um Targaryen legítimo. Sim, eu ia falar oficial. E aí a gente vê que, na verdade, o Bran, ele vê tudo, mas a mente dele filtra o que ele quer ver. Inclusive, ele até aceita pedidos, né? Tá com dúvida se alguma coisa aconteceu mesmo no passado, você fala, Bran, vê lá se aconteceu, ele tá bom. Aí ele vai lá rapidinho, dá uma olhada e confirma pra você. E aí a gente volta pra Torre da Alegria, a mesma cena que a gente tinha visto no final da temporada passada, e descobre o que a Lyanna falou no ouvido do Ned. E ela fala, o nome dele é Aegon Targaryen. Vamos falar sobre o nome. Mas antes, por que o Bran não tinha ouvido antes? Eu não tinha pensado nisso na hora que eu assisti. O Bran não voltou na cena. Só foi revelado para o público o que a Lyanna tinha falado ali. O Bran sabia que o nome do Jon era Aegon Targaryen e achou que ele era um Sand. Ele duvidou da inteligência da tia dele. Falou, não é Targaryen, ele é Sandys. Ele nasceu... tava viajando, ele tava morrendo. E o nome Aegon é bem conhecido. É o nome do Conquistador. Então é um nome bem forte, assim, pros Targaryen. Só que ele gerou uma polêmica grande, né? O Rhaegar, pai do Jon, já tinha outro filho chamado Aegon. O Rhaegar, ele era casado com a Elia Martell, que é a irmã do Oberyn. Ele queria vingar a morte dela, por isso que ele queria matar o Montanha. Porque foi o Montanha o responsável por matar a Elia e os 2 filhos que ela tinha com o Rhaegar. A Rhaenys, que é a garota mais velha, e tinha o nenenzinho menino mais novo, que era o Aegon. O nome da criança já tinha sido falado na série. E é muito esquisito o Jon ter o mesmo nome do outro filho do Rhaegar. A não ser que eles deem uma volta grande pra
mostrar que o Jon é aquela criança. Mas eu acho que isso é uma coisa muito importante pra eles deixarem furado assim também. Então, mais uma vez, é uma coisa que é pra instigar a gente a ficar mais curioso pra próxima temporada. Essa deve ser, tipo, a maior curiosidade que a gente tem pra próxima temporada. Tem uma certa possibilidade de os dois filhos do Rhaegar terem o mesmo nome, porque o Rhaegar era uma pessoa muito pirada em profecias. Ele queria ter 3 filhos. Ele teve 2 com a Elia, só que ela era muito doente, então ela não podia ter um terceiro filho. E talvez com a Lyanna ele quisesse ter mais 3 filhos. Talvez ele quisesse dar os mesmos nomes pros filhos. E aí a gente vê finalmente o Jon e a Daenerys ficando juntos, pra felicidade de algumas pessoas. E pra infelicidade do Tyrion, por algum motivo. Ele ficou bem triste ali. Tem gente achando que é porque ele gosta da Daenerys, ele tem sentimentos. E faz sentido com algumas coisas que aconteceram nessa temporada. Mas tem muita gente achando também que é porque ele vai trair a Daenerys. Aquela parte que a gente não viu da conversa dele com a Cersei é ele tramando com ela pra trair a Daenerys. Eu acho isso muito difícil. Isso ia depender de 2 coisas que eu acho que não tem como acontecer. O Tyrion se aproximar da Cersei o suficiente pra tramar alguma coisa com ela. E outra, ele trair a Daenerys, que é uma pessoa que ele já deixou bem claro que acredita tanto quanto a Miss Sunday falou que acredita. E a gente acompanha o Tyrion desde o início da série, então a gente sabe mais ou menos como ele pensa e o que ele faria. E ele não trairia, assim, uma pessoa. Então tá furadão isso aí que vocês estão falando dele tá traindo. Antes daquele momento final do episódio, a gente tem uma ceninha da Sansa conversando com a Arya, e aí é uma conversa de verdade entre elas duas, né? Não é mais nada que faz parte daquela coisa combinada pra pegar o Mindinho. E é muito legal elas falando sobre a família, sobre elas entenderem a jornada de cada um, e a importância que cada uma tem. Essa foi a conversa que realmente todo mundo estava esperando que a Sansa tivesse com a Arya. Embora elas ainda tenham aquela implicância uma com a outra, mostra que elas cresceram, né? E que agora elas conseguem conversar. E aí a gente vai pra última sequência do episódio, que foi empolgante. Tá o Tormund e o Beric lá na muralha, em Atalaia Leste, e de repente começam a chegar os mortos-vivos. E ele fica surpreso com isso, coisa que ele não deveria estar, né? Porque os White Walkers estavam na mesma distância que o Gendry percorreu e algumas horas correndo. Então, eles já deveriam estar preparados de alguma forma, nem que seja mentalmente, pra chegada dos White Walkers ali na muralha. E chega o Rei da Noite montado no Viserion e começa a atacar fogo na muralha. Eu percebi que o Viserion tá muito diferente. Não só com as asas furadas, que eu acho que não foi uma coisa legal, porque ele tá morto há pouco tempo, não deu pra entrar em decomposição ainda, não sei como ele furou aquelas asas, e ficou bem claro, assim, que o Viserion tá mais forte agora que ele é do mal, né? Eu achei que ele tá até voando mais rápido. E ele tá com muita força. Aquele fogo azul, ou magia, ou não sei o que é aquilo. É porque ele quebra a muralha, né? Ele não derrete a muralha, ele não congela a muralha ainda mais, ele quebra mesmo, despedaça a muralha. Então eu acho que é realmente uma força mágica. E ele começa a quebrar ali a muralha, quebra um pedacinho só pra dizer que tá chegando. Sim, ele quebra a parte final da muralha até o mar, né? E o Tormund e o Beric estavam ali em cima, segundos antes da muralha começar a ser destruída. A gente não sabe se eles morreram ou não, mas a série costuma mostrar a pessoa morrendo quando ela morre. Sim. Ela geralmente faz um drama grande. Eu acho que eles não morreram. Eu acho que não também. Ou se morreram, vai aparecer ainda na próxima temporada. Não vai ficar só nisso. Esse episódio, ele fechou muito bem essa temporada, que não teve só bons momentos, mas foi boa. Eu não achei a temporada tão boa, não. Muita gente acredita que esse final não foi digno de um episódio final de temporada. Eu acho que ele foi bom, eu acho que ele cumpriu o papel dele. Mas, assim, a temporada no geral eu não gostei muito. Eu achei legal, eu achei que tiveram algumas conveniências ali no meio, mas mesmo com elas, eu acho que tudo funcionou bem e a história se encaminhou da forma certa. Mas agora acabou a temporada, né? Isso é triste, independente da temporada ter sido boa ou não. Sim. E parece que a gente vai ficar até 2019 sem episódio. Talvez a temporada volte no final do ano que vem, porque as gravações começam agora em outubro. Mas não tem nada garantido ainda, então vamos esperar o pior. 2 anos sem ver Game of Thrones. Vai ser brabo. Diz o que você achou desse episódio, dessa temporada, aqui embaixo nos comentários. Se quiser, também diz se acha que o Tyrion é traidor, se o Tormund morreu, se tem alguma outra teoria. Fala aí embaixo. Fala qualquer coisa aí embaixo. Antes de ir pro próximo vídeo, não esquece de deixar uma curtida e de compartilhar esse vídeo pra todo mundo. Pra assistir todos os meus reviews de série, críticas de filme e outros vídeos que eu faço, se inscreve no canal e ativa o sininho pra ser sempre o primeiro a assistir. Me segue nas redes sociais, no Twitter, Instagram e no Facebook. Eu falo bastante no Instagram Stories, então vai ser legal você me seguir lá e vai ser muito bom te receber. Agora que a gente tá órfão de Game of Thrones, se tiver alguma série que você quer que eu fale, só me dizer aqui. Aqui embaixo eu vou deixar a playlist com review de todos os episódios dessa temporada de Game of Thrones
e tem um vídeo que é recomendado especialmente pra você. Então pode clicar sem medo aí que você vai gostar. E por enquanto é isso. Até o próximo vídeo. Adeus!